E finalmente os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos iniciaram. Na tarde dessa quarta-feira, o Banco Central americano optou por reduzir em 50 pontos base, meio ponto percentual, a taxa de juros. O primeiro corte em 4 anos. E nesse vídeo aqui eu vou te falar os principais pontos do FONC, do Comitê do Mercado Aberto Americano, e claro, o que você precisa ficar de olho a partir de agora. Logo depois da vinheta. Pessoal, primeiro de tudo, né? Muita gente já está me mandando mensagem desesperada. Por que o Bitcoin está caindo, mesmo que aconteceram os cortes na taxa de juros? A gente fez uma live hoje comentando justamente sobre a possibilidade de volatilidade. Pelo amor de Deus, não deixe essa movimentação te abalar. Os cortes na taxa de juros iniciaram e se a gente ver quedas, a gente tem oportunidade, certo? Então a primeira coisa, vamos falar sobre os cortes na taxa de juros propriamente ditas. Eu vi muita gente comentar aqui que veio abaixo do esperado, cortou mais do que se era esperado, mas a gente passou aqui no canal que na verdade não. A maior parte das pessoas aguardavam realmente esse corte aí de 5,5% para 5%. Essa aqui era só uma projeção do Investing, mas o que a maior parte das pessoas lá no site do CME Group estava esperando era de fato esse corte aí de 5%. E além disso, né, a gente teve dois pontos importantes. Primeiro é a coletiva de imprensa do FONC, onde o presidente do Banco Central, Jerome Powell, foi ao vivo e comentou sobre o que o Banco Central levou em consideração para cortar a taxa de juros. E a primeira coisa, igual a gente já vinha comentando, era a inflação estava cedendo. A inflação estava controlada, estava sob controle, consequentemente, né, o principal foco deles até então era conter a inflação para cortar a taxa de juros. Isso de fato aconteceu. E a segunda coisa, sim, o mercado de trabalho está enfraquecendo, mas está dentro do controle. A gente tem um mercado de trabalho ainda em níveis pré-pandemia. Então é um mercado de trabalho que ainda está no nível considerado tranquilo, né? Não está nem muito aquecido e nem sobreaquecido. Consequentemente, eles optaram por ter um corte mais apimentado, né? Um corte um pouquinho acima aí do que eles geralmente cortam. O que é bom para os mercados, o que é bom para o mercado de renda variável. S&P 500 chegou a atingir novamente máximas históricas, renovar aí máximas históricas com esse corte na taxa de juros. E a segunda coisa foi as projeções econômicas do FONC, que também foram divulgadas, certo? É um documento que foi divulgado lá no site do Banco Central americano e tem alguns pontos aqui que eu queria levar em consideração. Primeiro de tudo é as projeções do Core PCE. Você acompanha aqui o canal, você sabe, né, que o núcleo de preços do PCE é o indicador que o Banco Central americano mais olha referente à inflação. E dá uma olhada aqui, o Core PCE, lá em junho, eles acreditavam que no final de 2024 ele estaria em 2,8. Agora, o Banco Central americano acredita que vai dar em 2,6. Mas o que acontece? O Core PCE, o núcleo de índice de preços PCE, já está em 2,6 desde agosto. Então, a inflação já chegou na meta para esse ano. A meta de 2% é para o final de 2026. Então, eles estão com muita folga para conseguir fazer cortes mais agressivos na taxa de juros para regular o mercado de trabalho. E a segunda coisa que eu queria levar em consideração é que também saiu esse gráfico, que é o que a gente chama de dot plot. Dot é ponto, né? Então são os pontos plotados aqui no gráfico, onde cada pontinho desse aqui é a opinião de um componente aí do Banco Central americano. Um diretor de cada um dos estados, certo? E o que a gente vê? Que a maior parte aqui das pessoas acreditam que em 2024 a taxa de juros deve terminar entre 4,5% e 4,25%. Ou seja, é uma taxa de juros que ainda precisará cair mais 0,5%. Então, a gente espera, né, um corte total por ano de 2024 de 1%. Então, a partir de agora, o mercado vai começar também a precificar esses cortes. Então, a gente tem aqui o site da FONC que está até bugado,
né? Porque está considerando que ainda não aconteceram cortes na taxa de juros e que a maior probabilidade era um corte de 25 pontos base, mas a gente já está falando que esse corte aconteceu. A taxa de juros atualmente está entre 4,75% e 5%. Então leve em consideração esse monitor de taxa aqui do Investing, onde a gente tem 70% de chance de um corte de 25 pontos base e 28% de chance de um corte de 50 pontos base. Se a gente tiver esse corte de 50 pontos base em novembro, a gente já chega na meta aqui do Fed, tá? Então eu acho até agora pouco provável que a gente veja esse corte de 50 pontos base. Mas agora começa toda aquela maratona novamente de acompanhar os dados macroeconômicos e saber o que o mercado vai precificar com base nos indicadores que serão divulgados. Então já na semana que vem a gente vai ter o PCE na sexta, para a gente ver como está a inflação dos Estados Unidos, pedidos iniciais para seguro-desemprego, PIB e assim sucessivamente, PMI na segunda. Cada um desses indicadores que serão divulgados até o dia 7 de novembro irão fazer o preço para saber se a gente vai continuar tendo corte de 50 pontos base, chegando já na meta de inflação na próxima reunião ou não. Eu falei para vocês em várias lives que a próxima reunião, a reunião do dia 7 de novembro, vai acontecer na época das eleições presidenciais. Como a gente já tem uma inflação dentro do controle, cortes na taxa de juros que já começaram a acontecer de uma forma um pouco mais agressiva, pode ser que na próxima reunião eles até optem em não cortar a taxa de juros para fazer mais um corte de 50 lá em dezembro, para que a reunião de novembro não tenha um impacto muito grande nas eleições dos Estados Unidos. Mas tudo isso vai depender dos indicadores macroeconômicos que serão divulgados ao longo das próximas semanas. No mais, o Bitcoin segue consolidado, segue dentro daquela regiãozinha vermelha que a gente está aí comentando a uma cota, tá, pessoal? Enquanto o Bitcoin estiver aqui dentro dessa cunha, abaixo da região vermelha, ele vai estar consolidado. E mesmo se ele cair, aí a gente tem ainda mais motivos para comprar Bitcoin, porque o Bitcoin ele vai estar corrigindo, testando níveis mais baixos aqui no gráfico, com os Estados Unidos cortando a taxa de juros e anunciando, né, que a gente vai ter um maior estímulo de renda variável ao longo dos próximos meses e dos próximos anos também, tá? Porque não é só 2024, ó. 25 e 26 a gente deve ver uma redução da taxa de juros até a gente chegar aqui numa média abaixo de 3%. Chegando na inflação aí 2% ao ano, essa é a meta do soft landing do Banco Central americano. Se a gente tiver um rompimento, novamente, tá? Eu vou aproveitar fundos ascendentes para ir me posicionando de forma gradual no Bitcoin, uma vez que eu já estou posicionado. E esses fundos ascendentes, né? Eu vou gastar o caixa que eu ainda tenho. Eu quero manter caixa, eu não quero estar 100% posicionado no Bitcoin agora, porque se ele cair, eu vou aproveitar essa oportunidade para comprar mais. Mas se ele subir, romper a zona vermelha e vir buscar novas máximas, vir buscar os 70, 75, 80, quem sabe, eu vou aproveitando correções para ir gastando esse caixa, uma vez que eu já estou posicionado no Bitcoin e compras aqui nessa alta, eu vou comprar acima do meu preço médio. Então vai ser uma compra bem segura, porque o meu preço médio vai continuar lá embaixo. Tenha uma estratégia, utilize uma estratégia. Agora não é hora de comprar Bitcoin, ao meu ver, tá? A gente está próximo à zona vermelha, a gente está bastante esticado. Se você quiser se posicionar no Bitcoin, aguarde correções, aguarde fundos ascendentes ou então espere um rompimento com reteste. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Não esquece dos nossos apoiadores do canal, a corretora BingX que eu utilizo para fazer as minhas operações de investimento, não exige KYC, preza pela sua privacidade e segurança. A Satoshi Store, que é a nossa loja de camisetas Bitcoiner, olha só que massa, e com o cupom CRIPTO você ganha 10% de desconto. O site já está com 10%, você vai ganhar mais 10% usando aí o meu cupom. Então 20% de desconto para você inscrito aqui do canal. E por último a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu galera, falou!